Você precisa entender que Jesus Cristo é tudo que você precisa para ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. E se você não tem sido bem-sucedido, Jesus não está presente. Por mais que doa ouvir isso, mas essa é a verdade. Porque nos falta ainda alguma revelação. Faltava para esse rapaz que você vai ver na história agora. E você vai entender muitas coisas que esse rapaz fez aqui. E que talvez muitos de nós fazemos diariamente a escolha que esse homem fez. Vamos ver aqui Gênesis 25, 19, e vamos aprender com as escrituras. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, olha que lindo, filho da promessa. No versículo 20, era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E no versículo 21, a Bíblia diz o seguinte, que Isaque orou instantemente ao Senhor, porque a sua mulher, a Rebeca, a sua promessa, ela era estéril, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Isaque vai orando e Rebeca vai engravidar, e ela então engravida. No versículo de número 22, ela estava grávida de gêmeos, e a Bíblia diz o seguinte, os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Igreja, olha aqui para a pastora. Veja que Rebeca vai engravidar, que lindo, a promessa aconteceu. Só que só uma mãe sabe o que acontece dentro da barriga dela. É gostoso quando o neném mexe, é uma sensação única, nenhum homem nunca vai experimentar, mas é algo glorioso que é um privilégio das mulheres. Nós temos esse privilégio, é gostoso demais quando você sente seu filho mexendo lá dentro. Só que ela não sentiu os filhos mexendo, ela sentiu uma grande briga. Socos e pontapés já aconteciam lá dentro, um contra o outro. E ela foi perguntar a Deus, meu Deus, o Senhor me abençoou com algo tão lindo, o que está acontecendo aqui dentro? E Deus responde, veja que só Rebeca sabia desta promessa. Isaque não sabia, ninguém podia entender a promessa que Rebeca estava recebendo ali. Igreja, entende uma coisa para você levar para o resto da sua vida. Quando você recebe uma promessa, ninguém vai entender a não ser você. Porque só você sabe a intensidade que você orou por aquela promessa, ainda que seja seu filho. Ainda que seja o pai que orou e às vezes a mãe não vai entender. Às vezes a mãe orou e o pai não vai entender. Às vezes dentro da nossa casa, as pessoas da mesma fé, elas não vão entender a dimensão daquilo que te incomodou e que levou você a buscar uma resposta de Deus. Deus respondeu a Rebeca e ele disse, Rebeca, o negócio é o seguinte, eles estão brigando e era briga feia. Essa palavra lutar significa que era realmente uma briga que acontecia no ventre, ali das 2 crianças, dos 2 bebês. Então, a Bíblia diz o seguinte, ele olha, os 2 serão 2 nações. E nações, olha aqui, ó, pensa numa nação diferente da do Brasil, é outra cultura, sim ou não? É outra cultura, é outra comida, são outros povos, outras vestimentas, tudo é diferente em outra nação. Assim eram os 2. Os 2 vão nascer totalmente diferentes, aí vai se dividir, veja que a promessa vai se cumprir. Esaú vai se tornar os edomitas, então eles vão se dividir e eles vão ter outra cultura totalmente diferente, vão abandonar a Deus, vão se encher de bebida, vão fazer tudo errado e de repente a descendência que são as 12 tribos de Israel que estão ali em Jacó. Mas voltando, a Bíblia diz que ele dá uma promessa para aquela mulher dizendo, olha, o maior vai servir ao menor. Aquela mulher, ela guarda aquilo no coração. Os meninos vão nascer. E só quem tem aquela palavra é ela. Ela já sabe, porque Deus disse a ela que o maior vai servir ao menor. Em algum momento isso vai acontecer. Essa mulher vai ter o momento do parto. Mas antes da gente continuar na mensagem, eu queria trazer, só abrir um parênteses aqui, como é bonito, porque Deus vai escolher quem aqui na história? O menor. Deus, sabe por que Deus escolhe o menor? Vamos ver isso? Só abrindo parênteses, não precisa nem abrir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou voltar para Gênesis, tá? Vou voltar aqui, a gente vai continuar. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante. Coloca lá rapidinho na tela, só para eu ler com esse povo bonito aqui. Vamos ver junto, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Toma posse que essa palavra é para você.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir quem? As sábias. Deus escolheu as coisas o quê, igreja? Fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo de número 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E para terminar no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Diga graças a Deus. É assim que Deus faz. Ontem eu ministrava a Santa Ceia aqui aos meus amigos, os obreiros, meus cooperadores, os cooperadores da obra. Pode voltar lá em Gênesis. E eu falava para eles o seguinte, eu falei, obreiro, a capacidade nunca está nas suas mãos. Muitas vezes o servo de Deus que serve, que sobe no altar, que veste um uniforme, ele vem, será que eu sou capaz? Na verdade não somos. E Deus escolheu os que não são capazes. Por quê? Para que a capacidade venha do Espírito Santo. A capacidade para você, olha aqui para pastor, ó, você quer salvar a tua casa? Capacidade nunca foi sua, capacidade vem de Deus. A capacidade vem de... Eu sou muito fraca, irmã Thaís, para converter minha família, todos nós somos. Mas o Senhor, o que ele diz para nós? Digo fraco, eu sou forte. O Senhor nos fortalece através do Espírito dele. Aquela palavra que vai converter seu familiar não vai vir do teu intelecto, do teu conhecimento de Bíblia. Vai vir da onde? Do Espírito Santo. Por isso que eu clamo a Deus para que toda a igreja seja cheio e revestido do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra que foi ouvida. Sem ele não podemos nem lembrar do que foi ministrado aqui. Você recebe palavras proféticas, palavras abençoadas, mas que você vai esquecer se o Espírito Santo não te lembrar. Então, lá em Gênesis, você vai ver que o Senhor vai escolher as fracas. Glória a Deus, o Senhor me escolheu. Eu sou fraquinho, eu sou o bichinho de Jacó. O Senhor me escolheu e vai me capacitar. Mas aí, continuando no versículo de número 24. Cumprindo-se, então, os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E olha quem vai sair primeiro, no versículo de número 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E Esaú, igreja, significava justamente isso. Esaú, no hebraico, significa vermelho, ele tinha um tom vermelho. Isso também vai virar depois os edomitas, que eram os vermelhos, não é? Mas voltando aqui, no versículo de número 26. E depois saiu o seu irmão, agora presta atenção. O irmão dele, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso se chamou o seu nome Jacó. Talvez você já saiba, talvez você não saiba, mas não custa lembrar. Jacó significa suplantador. Jacó significa um enganador. Olha só, ele pegou no pé dele, porque, olha, queria tomar o lugar dele. E assim, eu queria chamar sua atenção, porque assim nasce o Jacó. Olha aqui para a pastora, ó. Jacó nasceu com uma marca que estava no nome dele. Jacó cresce com a cultura de ser um enganador. Os anos vão passando e ele vai crescendo com esse pensamento, eu sou o enganador. Cuidado com aquilo que nós nomeamos. Muitas vezes você dentro da sua casa diz coisas acerca dos seus familiares. Fulano é um preguiçoso. Fulano nunca quer nada da vida. O fulano, o ciclano, é sempre assim, fulano é muito nervoso. Isso tudo cria raízes no mundo espiritual. Aprenda isso para você nunca mais esquecer. Isso é para qualquer área da sua vida. O meu trabalho é uma droga, vai continuar sendo uma droga. A minha família é uma droga, nunca tive. Fulano sempre foi assim. Fulano é desatento. Fulano é sem amor, vai continuar sendo sem amor. Porque assim foi Jacó. Jacó foi crescendo, tanto que ele vai enganar o irmão. Então veja que, claro, havia todo um plano de Deus, isso aqui é lição para outro dia, essa lição é bem profunda para nós, porque Rebeca tinha essa promessa, mas ele cresce com aquele sentimento, eu não presto para nada, eu sou um enganador. Desde o ventre da minha mãe, eu sou um enganador. E talvez muitos aqui tenham o pensamento, poxa, desde o ventre da minha mãe eu sou um fracasso. Talvez você esteja pensando, nunca tive nada na vida, nunca conquistei nada. Ou então, poxa, a única coisa... Olha, igreja, aprende uma coisa, ó.
o diabo sempre vai querer te diminuir. O diabo sempre vai querer fazer com que você nunca se sinta e nunca se veja como a imagem e a semelhança do Senhor. Toda oportunidade que Satanás tiver para te destruir, para te desprezar, para te diminuir, para fazer você carregar culpas, ele vai fazer. Então veja que isso já é uma coisa desde que o mundo é mundo, como diz o ditado. Jacó foi carregando essa mancha, essa mácula na vida dele. Então ele sai com essa fama do enganador. Veja que, mas não adianta, olha aqui para mim, ó. Porque Deus escolheu o menor. Deus escolheu o enganador. Diga graças a Deus. Deus escolheu aquele que tem as manchas, que tem as máculas. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em limpar. Deus tem prazer em salvar. Talvez o homem, talvez nós, não tenhamos esse prazer. Mas Deus tem. Deus tem prazer. O homem tem prazer em acusar. O homem tem prazer em ser maior do que o outro. O homem tem prazer em dizer que faz enquanto o outro não faz. Mas Deus não. Deus tem prazer em acolher e limpar e salvar e transformar histórias. Como ele vai fazer com a do Jacó. Ele vai escolher o menor. Olha aqui para a pastora, ele vai escolher aquele que não tem nenhum propósito para dar a ele um grande propósito. Diga graças a Deus. Você talvez tenha sido escolhido pelo Pai sem propósito algum, mas pode ter certeza que se você foi escolhido, se você está aqui hoje, é porque ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Jacó vai nascer como enganador, mas ele vai ter a história dele totalmente transformada. E você vai ver qual a característica de cada um deles, e muitos aqui vão se identificar com essa história. No versículo de número 27, ainda no 26, vamos terminar. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então, no versículo 27, os meninos vão crescer, vão ver? E cresceram os meninos. E agora presta atenção na característica do Esaú, hein? Para que ele vai usar toda aquela força e aquela virilidade que ele nasceu? Ele já nasceu peludinho, parrudinho, e aí a Bíblia diz o seguinte: Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Deixa eu traduzir para você o que quer dizer isso. Esaú, pela sua virilidade, pelo seu perfil, ele já era da caça, ele foi muito parecido com o pai dele. O Isaac também era essa pessoa do campo. Então ele imita os passos do pai, ele aproveita que ele tinha aquela força, e a Bíblia diz que ele vira um homem do mundo. Essa palavra campo, na verdade, significa que ele era um homem do mundo, traduzindo para o original. Então Esaú era um homem que vivia fora. E toda vez, igreja, que a gente está fora, a gente vai chegar num ponto que Esaú chegou aqui, que eu quero te ensinar. E Jacó, um enganador, aquele que talvez já não tinha nem âmbito de crescer, porque ele já tinha um nome carregando, eu sou o enganador, para que eu vou crescer? Eu nasci numa família derrotada, para que eu vou brigar? Meu casamento já está falido, para que eu vou cuidar? Quantas pessoas estão assim, talvez, como estavam ali? Mas Jacó, olha aqui para mim, ó. Jacó estava com alguém em casa. Não é que ele habitava em tendas, é que aonde eles iam, Jacó estava dentro de casa. Com quem? Com a mãe. Quem é que tinha promessa? A mãe. Jacó estava dentro de casa onde havia promessas para ele. E Esaú estava sempre fora. Então você vai ver que esses meninos vão crescer. Igreja, olha aqui para mim, eu estou contando a realidade de muitas famílias aqui. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente está vendo 2 filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. E às vezes você que é pai e mãe pensa assim, onde foi que eu errei? Se os dois, né? Eu criei meus filhos iguais, o que é um erro também, porque nenhum filho é igual. Nenhum filho é igual, não tem essa de criar igual, tá errado. Se criou igual, tá errado. Cada filho demanda uma atenção diferente. Cada filho, tem filho que é mais carente, vai exigir uma atenção maior. Tem filho que não, tem filho que você fala, ai, que lindo. E aí o outro pensa, você ama mais o fulano do que eu. Não é que você ama mais, é que um demanda mais atenção, mas você ama todos iguais. Não é? Assim é a realidade. Mas voltando aqui,
Rebeca tinha promessa. Rebeca, quando a Bíblia fala que o enganador, que aquele que nasceu sofrido, que aquele que nasceu com uma mancha, está dentro de casa, então ele está no lugar certo. Porque Jacó vai crescer num lugar onde havia as promessas. Eu acredito que Rebeca constantemente olhava para ele e dizia: filho, mas seu nome vai mudar. Pode ficar em paz, seu nome vai ser outro. Pode ficar em paz que a sua história vai ser... Eu imagino a Rebeca olhando, falando: ai, que menino lindo, vai ser grande. Eu imagino a Rebeca olhando porque ela tinha uma promessa. É assim que você tem que enxergar aqueles que dentro da sua casa parece que não vai virar nada. Diga graças a Deus. Às vezes é você. Às vezes não é ninguém, às vezes é você que pensa que não vai virar nada. Mas você vai virar, porque você tem uma promessa. Essa promessa está lá em Gênesis? Não, essa promessa está no Novo Testamento, através da morte de cruz em Cristo Jesus. O sacrifício feito na cruz do Calvário é para mim, é para você, diga graças a Deus. É para todos nós que cremos. A partir do momento que cremos na morte de cruz, então cremos nas promessas e que elas vão se cumprir. Todas elas vão se cumprir. Em Jesus Cristo há o cumprimento de todas as promessas. E aí aquela mãe vai ensinando o seu filho. E o Esaú está lá fora. Esaú, trazendo para a nossa realidade, está no mundão. E agora, Senhor, como é que vai ser? Mas Esaú era o forte. Opa! Esaú era aquele que não precisava de nada. Esaú era o forte. Igreja, cuidado. A Bíblia diz que aquele que está em pé deve cuidar para que não caia. Esaú achava que estava em pé. Eu sou o maior, eu sou o primogênito. Ele sabia que a primogenitura trazia bênçãos com ele, com ela. Ela sabia, tanto que você vai ver aqui mais à frente. Ele sabia, então ele tinha essa segurança. Eu não preciso ficar em casa, meu lugar é lá fora. Cuidado, tem pessoas que já acham assim: eu sou de Cristo, não tem problema se eu faltar alguns dias da igreja. Não tem problema se eu ficar alguns dias sem orar. Não tem problema se eu ficar alguns dias sem ler as escrituras. Cuidado, Esaú. Na hora da tua necessidade, você vai acabar trocando o direito da primogenitura. Isso é para todos. Veja que o Esaú era forte. Esaú era o primeiro. Esaú era o cara. Esaú era o cara que estava pronto, teoricamente, aos olhos humanos. Tem gente que pode olhar para você e falar: pô, essa pessoa é de Deus. Mas só você sabe se você é de Deus ou não. As pessoas podem olhar para nós e dizer: poxa, fulano é de oração, fulano é de... Mas você e mais ninguém é que sabe. É você e Deus. E Deus está falando aqui hoje com cada um de maneira única, individual. Veja que Esaú estava lá fora e vai acontecer algo com ele agora, que talvez esteja acontecendo hoje com você. E Jesus está vindo ao seu encontro agora com essa mensagem para tirar você desse engano. Olha o que Jesus vai dizer aqui agora através das escrituras lá em Gênesis. Veja no versículo 28. E amava Isaque a Esaú. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Vamos voltar lá no 27 ainda. Quando a Bíblia diz que Jacó era um varão simples, sabe o que quer dizer esse simples? No hebraico, simples significa quieto. Por quê? Jacó carregava. Pensa aquela pessoa muda. Jacó era uma pessoa que não falava nada, porque talvez Jacó fosse essa pessoa insegura. Eu sou um enganador, vai que eu falo alguma coisa que eu vou enganar alguém. Vai que eu falo alguma... Às vezes, olha aqui para a pastora, às vezes esse alguém é você. Você tem medo, às vezes, de falar de Jesus para alguém. Posso te contar um segredo aqui? Nunca mais você vai esquecer. Nunca tenha medo de falar de Jesus para alguém, sabe por quê? Porque não é sobre você, é sobre o Espírito Santo te usar. Não é a sua capacidade, a sua palavra. Mas eu não sei falar. Você sabia que se o Espírito Santo se mover em você e você vê que a pessoa está em necessidade, você virar para ela e falar assim: filha, Jesus te ama. Acabou, era a resposta que a pessoa precisa. Você está falando uma das maiores verdades das escrituras sem nem conhecer ela direito. Deu para entender aqui a coisa? Então, às vezes, ao invés de você criticar um filho, que você sabe que ele está cabeçudo no caminho errado, você virar para ele e falar: filho, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Você olhar ele como um Jacó, mas não como um enganador, mas como aquele que vai ser grande e o escolhido por Deus. É assim que nós temos que ver os nossos. Você tem que ter o coração de Rebeca. Você tem que agarrar a promessa e ter certeza que ela vai se cumprir.
Não, meu filho está aqui, mas ele vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Veja que aí no versículo de número 28, a Bíblia diz que amava Isaac e Esaú, mas não é no sentido de amar um e desprezar o outro. A Bíblia diz que o Isaac tinha afeição pelo Esaú porque eles faziam a mesma coisa, não é? Então eles tinham as mesmas práticas da caça. E aí amava Isaac e Esaú, versículo 28, porque a caça era de seu gosto, tá vendo? Mas a Rebeca amava Jacó. Por que ela fazia isso? Porque ela tinha uma promessa. Então ela olhava Jacó, olha aqui para pastor, ó. A Rebeca nunca olhou Jacó como enganador. A Rebeca já olhava o Jacó como sendo alguém grande. Você tem uma promessa de salvação para tua família? Quem tem aqui, levanta a mão. Então é assim que você tem que enxergar a sua casa. Chega de chegar aqui na igreja derrotada. Ai, minha casa, pastora, socorro. Deus, tem dia de luta? Tem dia de luta. Mas a Rebeca tinha certeza que a promessa ia se cumprir. Como é que tá a sua casa? Irmã, tenho certeza que a promessa vai se cumprir. Eu tenho certeza que Atos 16:31 vai se cumprir. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Acabou. Agora, quem sou eu? Eu sou a louca que não vai crer no que está escrito aqui? Eu prefiro crer. A Rebeca poderia, em algum momento da adolescência deles, falar assim, ai, meu Deus. Eu imagino assim, vamos olhar a nossa realidade aqui hoje. A Rebeca olhando para o Jacó, esse menino é muito quieto, gente. Esse menino, ai, meu Deus, aquela promessa lá que eu estava grávida. Meu Deus, ó o menino, ó o Esaú fortão. Meu Deus, esse menino não sai do quarto. É verdade. A Rebeca, ai, meu Deus, esse menino não fala nada, não sai da internet. Não sai do celular, trazendo aqui para a nossa realidade. Mas não, Rebeca não enxergou assim. Rebeca amava porque ela tinha a promessa, vai dar certo, esse menino vai ser grande, a hora vai chegar. Tanto que ela vai instruir ele lá na frente. Mas voltando aqui no versículo agora de número 29, hein? Olha o que vai acontecer. Jacó era de dentro de casa, então Jacó sabia cozinhar, Jacó sabia fazer tudo, porque a mãe ensinou ele. No versículo de número 29 diz o seguinte, Jacó cozer um guisado. Ele cozinhou, fez um prato, um guisado, e veio Esaú do campo. Agora presta atenção que aqui tem grandes revelações para nós. E disse Esaú, ou melhor dizendo, ainda no 29, ó. Vamos voltar desde o início. Jacó cozer um guisado e veio Esaú da onde? Lembra que o campo era mundo. Então o Esaú, ele vem lá do mundo, ele vem lá de fora, querendo o quê? E estava ele o quê? Cansado. A palavra cansado significa vazio. Então como é que alguém, vamos trazer aqui para a nossa realidade, igreja, ó. Como é que uma pessoa que está lá no mundo vem? Ela vem vazia. É isso aqui, ó. É o retrato do Esaú, o fortão, ó, aquele que não precisa de igreja, aquele que não precisa ouvir palavra, porque já está cheio. Esse era o Esaú. O Esaú era o fortão. Esaú era o cara. Estava pronto, mais do que pronto, nasci primeiro. As bênçãos estão sobre a minha vida, eu sou o primogênito. Eu não preciso de nada. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso enriquecer. Eu preciso trabalhar. Quantos não estão assim? Não, a igreja, fica tranquilo que eu vou lá quando der. Tá tranquilo para mim, eu só preciso trabalhar, eu sou pai de família, eu preciso pôr a comida dentro de casa. Esse era o Esaú. Mas só que o Esaú, olha aqui para a pastora, ó. Uma hora ele vai ficar vazio. Uma hora você vai ficar estafado. Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio vem em Cristo Jesus. Mas não só o alívio. Jesus não quer só aliviar. Eu já preguei isso aqui outras vezes. Jesus, ele não quer só ser o alívio. Ele quer ser o ajudador, o consolador, o conselheiro. Esse é Jesus. Jesus quer ser aquele que vai te guiar em triunfo. Mas a gente não quer ser guiado em triunfo porque a gente acha que é o Esaú, é o cara, eu tenho experiência de caça, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, não pega no meu pé não, não fica falando para eu orar não, porque eu sei muito bem o meu tempo, tu não sabe nada. A verdade é quando a gente se incomoda, quando alguém pede para a gente orar, é que a gente sabe que está precisando de oração faz tempo. Essa é a verdade, que incomoda, ninguém quer ser incomodada. Ninguém quer ser confrontado. Essa é a verdade. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém gosta. Porque você mesmo, muitas vezes, já se confronta. E aí vem alguém e confirma a tua necessidade. Aí você não gosta.
Então veja, aqui o Esaú, ele vai ser confrontado. Esaú, ele chega do mundo vazio. Ó, mundão livre, tudo que eu preciso está lá fora. Eu não preciso de nada que está aqui dentro dessa tenda. Eu não preciso de nada, eu só vou na igreja lá para dar um glória e depois eu sigo a minha vida. Ah, não é Deus que me abençoa, sou eu que trabalho. Coitado de você. Misericórdia. Diga misericórdia. Veja que você vai ver aqui agora. A Rebeca, quando a Bíblia diz que ela amava mais o Jacó, não é que ela amava mais o Jacó. Sabe o que a Rebeca amava, igreja? A Rebeca amava a promessa. A Rebeca amava a presença de Deus. Então ela cuidava do Jacó. Ela tinha o cuidado com quem? Quando a Bíblia diz que ela cuidava do Jacó, ela cuidava da promessa. Eu vou cuidar dela, porque uma hora ela vai se cumprir. Trazendo para a nossa realidade, como é que a gente cuida da promessa hoje? Se enchendo dela, não deixando ela sair de nós. Faz sentido isso para você? Não deixa a promessa sair de dentro de você. Meu amigo, minha amiga, bastou você ser o Esaú, você vai para caça amanhã. Essa é a verdade, amanhã você vai ser o Esaú. Amanhã você vai sair para o mundão, você vai caçar, você vai trabalhar, vai enfrentar suas lutas, suas batalhas. E tudo bem, aí temos que enfrentar, mas você não pode esquecer da promessa de Deus. Você não pode esquecer que se você ficar muito tempo lá fora, a promessa vai se esvair, você vai se esquecer dela e quando você retornar para casa, você vai estar vazio. Não chega nesse ponto. Porque depois, olha aqui para mim, ó, é trabalhoso para encher de novo. E você pode chegar ao ponto de fazer uma loucura como o Esaú vai fazer aqui agora. Posso te contar um segredo aqui? Sabe por quê? Porque o vazio, o cansaço, esse cansaço de Esaú faz a gente fazer loucura. Faz a gente virar para o Senhor e falar assim, Senhor, acho que o Senhor não se lembra mais de mim, não. Isso é uma loucura a gente dizer isso. Porque só o fato de você ter aberto os olhos de manhã e acordado já é um milagre de Deus. Já é que a presença de Deus está ali, sim ou não? Claro que é. Caso contrário, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui hoje, sentadinhos, ouvindo essa mensagem pela misericórdia do Pai. Então você não vem falar que a misericórdia dele não está sobre a tua vida, porque ela se renovou nessa manhã. Sobre você e sobre os seus que estão vivos. Então veja, aquele homem vai vir vazio e cuidado, porque o vazio faz você tomar atitudes impensadas. Ah, eu vou abandonar tudo, eu vou abandonar esse negócio de igreja, eu vou sair do trabalho, eu tô de cabeça cheia, eu não quero mais saber de nada disso. Esse era o Esaú. O trabalhador vai colocar os pés pelas mãos. Veja o que ele vai dizer aqui no versículo de número 30. Já estou terminando a mensagem, presta bastante atenção que ainda tem muita revelação aqui para nós. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te. Esaú já está desesperado. Comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Eu estou vazio. Em outras palavras, igreja, Esaú está falando assim, ó, me deixa comer isso aí que eu estou sem discernimento. Esse prato, igreja, não vamos falar da fome aqui, mas vamos falar da fome espiritual. Tem muita gente aqui, ó, sentadinho, que está faminto espiritualmente. Chegou talvez aqui hoje vazio como Esaú, pastor, eu estou trabalhando demais. Realmente a senhora está falando aí a verdade. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de apresentar a palavra aos meus filhos. A minha vida é só trabalho, a minha vida é só dor, a minha vida é um tormento. E vai continuar sendo, desculpa falar, sabe por quê? Porque você vai continuar vazio. Eu quero que hoje você decida não mais ser o Esaú. Vai ter a hora da caça? Vai. Mas eu quero estar dentro da tenda. Eu quero estar onde tem a promessa. Diga graças a Deus. Porque é onde tem a promessa, meu amigo, ó, onde você é fortalecido. A força não estava no braço de Esaú. Ele chegou exausto. Exausto da caça. Tem gente que está exausto aqui hoje espiritualmente. E as pessoas lá fora, olha aqui, ó, mesmo em igrejas, estão exaustas. Estão cansadas. Não aguenta mais. E a igreja? A igreja é só um prédio que ela vai de domingo, alisa o Senhor como se fosse um cachorrinho. Ai, que bonitinho. E amanhã tá a mesma coisa. Veja que eu estou trazendo você nessa atenção para você ser o verdadeiro, o Jacó, aquele que vai viver as promessas de Deus desde o ventre da tua mãe. Está na hora da gente viver elas. Até quando que a gente vai ficar sendo Esaú? Esaú enlouqueceu, porque ele começou a ver a sua necessidade, assim somos nós.
Quando o calo aperta, né? Como diz o ditado, o calo apertou, você vai começar a querer fazer coisa que... às vezes, olha aqui para a pastora, você vai ver num engano uma resposta de Deus. Olha, marido, eu estava orando a Deus e olha, a gente está sem dinheiro nenhum, né? Então, você não sabe, vem um cara lá no trabalho oferecendo um dinheiro, mas ele vai cobrar. Isso é agiotagem. Como é que Deus está nisso? Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Você começa a ver, presta atenção aqui, ó. Quando você está igual Esaú, cansado, vazio, você começa a ver resposta de Deus onde é cilada do diabo. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sabe como é que você vai ver isso? Você vai falar, meu Deus, eu estou cansado ou eu estou ligado contigo? Deu para entender aqui a coisa? Pode se questionar, estou ensinando você a fazer a coisa. Porque tem horas que a gente é constantemente enganado. Será que é de Deus? Será que não é? E a resposta é, eu estou cansada ou eu estou sensível à voz de Deus? Eu estou ligado com Deus, eu estou ligado nas promessas, bateu no coração, é certeiro, não tem nada errado que contradiga a palavra, ou eu estou enlouquecida? Ou eu estou vendo nesse prato de guisado aqui, ou eu estou vendo nessa comida a resposta de Deus? Olha o Esaú tentando ver, é de Deus esse prato, aleluia. Estou cansadão. Tô cansado pra caramba, que lindo, obrigada, Jacó. Que bênção. Me dá um pouco desse prato aí. Somos nós. Meu Deus, me dá uma resposta. Aí vem uma resposta, eu falo, é de Deus, mas você nem viu. Você nem tá ligado, você ainda tá cansado. Quem tá entendendo aqui, diga graças a Deus. E aí, veja que quando ele tá cansado, aqui a Bíblia frisa novamente, porque estou cansado. No hebraico significa sem discernimento. Repete comigo, sem discernimento. O que é discernimento? Você não consegue discernir entre o bem e o mal. Assim era o Esaú. Ele não sabia identificar o que era bom e o que era ruim, porque ele estava vazio, estava cansado, estava sem promessa, estava sem nada. E aí ele continua, por isso a Bíblia diz aqui, se chamou o seu nome Edom. Eram os edomitas. Os edomitas, igreja, olha aqui para a pastora, eles vão se perder totalmente. Isso tudo está escrito, sabe aonde? No livro de Obadias. O livro de Obadias conta toda a história dos edomitas. Você vai ver todo o erro que eles cometeram. Eram os descendentes de Esaú. Os vazios, olha o que o vazio se transformou numa descendência toda errada. Deu para entender aqui a coisa? Então posso te contar um segredo aqui? Vale a pena você estar aqui hoje. Porque ainda que os seus lá fora pareçam estar vazios, se você está aqui cumprindo a promessa, a sua descendência vai ser abençoada. Toma posse dessa bênção. Não é clichê, não. Isso é a palavra de Deus. Esaú fez uma escolha que refletiu em toda a sua descendência. Ele olhou para o vazio, quis suprir só o vazio. Cuidado com você, meu irmão, que quer suprir só o seu vazio de hoje. Você está vazio hoje? Então, experimente se encher do Senhor. E não de qualquer pratinho que te ofereçam. Ainda que pareça ser a resposta da sua vida. Veja que no versículo de número 31, Jacó vai fazer a proposta. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Olha aqui para pastor, e aqui tem muitas lições que não vai dar tempo para falar aqui hoje, mas se Deus permitir, um dia eu trago só o estudo do Jacó. Tem grandes lições para nós. Jacó era um enganador. Ele estava fazendo o que ele sabia fazer. Então veja que Jacó vai dizer, o negócio é o seguinte, eu quero hoje a tua primogenitura, mas na verdade ali já estava se cumprindo o plano de Deus. Mesmo na falha do Jacó, Deus operou. Deu para entender aqui a coisa? Mesmo nas nossas falhas, Deus opera. Diga, eu creio. Mesmo nas suas falhas, o importante é você estar na tenda. O importante é você estar debaixo da promessa. Assim era o Jacó, quietinho, debaixo das promessas do Senhor, sendo ensinado pelas promessas, e ainda com a índole enganosa dele, o negócio é o seguinte, eu quero ter o direito aqui, a partir de hoje eu quero ser o primogênito. Uma loucura o que ele pediu. Se o Esaú estivesse na presença de Deus e não vazio, Esaú ia falar o quê? Você é louco? Deixa esse prato para lá, eu vou comer lá fora. Eu caço alguma coisa, preparo e me viro. Sim ou não? O Esaú, se ele tivesse com um mínimo de conhecimento da promessa, se o Esaú entendesse o que Deus tinha, mas não. Assim muitas vezes somos nós, não entendemos o que Deus quer, colocamos os pés, olhamos só para a necessidade daquele momento, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, e Deus está respondendo, aleluia. Eu quero casar, o primeiro traste que aparece, você tem que ler. Aí você vai, é de Deus, é de Deus. Ainda mais esse negócio de relacionamento, é um bicho esquisito.
É muita enganação que tem ali. Sabe por quê? Porque a paixão cega. A paixão tira a razão. Então a pessoa vai lá, ai, mas ele ganha, mas vou ter que sustentar ele, como é que faz? Ah, eu amo, eu sustento, faço tudo. Vai nessa. Mas deixa pra lá que isso é assunto para outro dia, terça-feira da vida sentimental. Vamos voltar aqui para a seriedade, ó. No versículo de número 32. E o Esaú vai dizer o quê? Você é louco? Imagina que eu vou fazer isso. É isso que o Esaú vai dizer? Imagina. Olha o que o Esaú vai dizer no versículo de número 32. Já vamos terminar aqui, ó. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Gente, olha aqui para pastor, ó. O Esaú era o cara que era uma hipérbole, né? Ele era o cara exagerado. Ele era assim, ó, eu tô morrendo. Ele não estava morrendo, pessoal. Ele não estava morrendo. Ele era caçador. Ele era caçador. É um cara que não ia morrer tão fácil. É um cara que não ia morrer de fome. É um cara que vivia lá fora. Ele era o tal. Não era qualquer coisinha que ia abater esse homem. Mas ele olhou para a sua necessidade e falou, eu vou morrer. Irmão, às vezes somos nós. Meu Deus, se eu não tiver a resposta hoje, eu vou morrer. Meu Deus, se o senhor não me responder essa noite, eu não vou mais na igreja. Meu Deus, se o senhor não fizer alguma coisa, irmão, não seja Esaú, porque você vai fazer uma burrada. Você vai colocar os pés pelas mãos, vai precipitar, e isso é mais um sinal de que você está vazio. Quem está cheio de Deus não faz uma coisa dessa. Meu Deus, se o senhor me responder agora, eu vou embora. Isso é sinal de que a gente está vazio. Porque a promessa, olha aqui para mim, ó. A promessa é aquele prato que tem substância. Pensa num prato que você come meio-dia, até 9 da noite, você não quer comer mais nada. Essa é a promessa. Essa é a palavra, é a carne. Quando você vai num rodízio, né? Aí você come até soltar o botão da calça. Você fala para caber mais um pouco, desce a coca e vai. Aí chega 9 da noite e você fala, quero não, acho que só um chazinho tá bom. Né? Que bom, né, irmão? Mas olha aqui, ó, esse é o poder da... Isso é o prato cheio, essa é a palavra, isso é a promessa. Nada vai me tirar do prumo. Olha aqui para mim, ó. Nada vai me fazer pensar que a minha família vai se perder. Porque se você por algum momento pensa, aprende, ó, guarda isso pra você nunca mais esquecer, guarda no teu coração agora, ó. Se você em algum momento duvidar da promessa, e às vezes a gente duvida, sim ou não? Tô falando bobagem aqui? Às vezes a gente fala, acho que isso não é pra mim, acho que a cura não é pra mim. Toda vez que a gente duvida, é um sinal de que a gente tá ficando vazio. Deu pra entender aqui a coisa? Deu pra entender o caminho de volta? É só se encher de novo, deu pra entender? É só ir no rodízio da fé. É só ir na churrascaria da fé. Deu pra entender aqui a coisa? Eu preciso ir lá comer um pouquinho. Eu preciso ir lá me encher. Deu pra entender por que o pastor é enjoado quando ele fala, vem na quarta, vem na sexta, porque eu quero que você fique sempre cheio. Porque o Esaú escolheu errado. Quando a gente tá vazio, a gente faz escolhas erradas. O Esaú trocou tudo. E deixa eu ensinar pra você. A primogenitura, igreja, olha aqui pra mim, ó. Sabe o que é a primogenitura? É o retrato de Jesus Cristo. Porque com a primogenitura, ela não era só o primeiro, só o nome, eu sou o primogênito igual hoje, né? Hoje aqui o primogênito não tem direito a nada, coitado. Às vezes tem menos que o mais novo, não é? Mas olha aqui para pastor, ó, deixa eu falar uma coisa séria para você. Para os hebreus, para os israelitas, para aquele povo descendente de Abraão, a primogenitura tinha a porção dobrada de tudo aquilo que era herança da casa. Esse era o primogênito. Vai entendendo como Jesus Cristo está aliado a isso. Era a porção dobrada de tudo que a família ia herdar. Ele herdava também a liderança familiar. Quando o pai partisse, o primogênito, ele realmente era aquele que ia ser o patriarca daquela casa. Havia uma bênção nisso. Era quando ele ia ouvir, olha aqui para mim, ó, a voz de Deus. Faz sentido isso para você? Quando o pai vai partir, quem é que ouve a voz de Deus? O primogênito. Olha a bênção que ele ia receber. Mas o vazio, o cansaço, ele falou, para que serve isso? Para que eu quero ouvir a voz de Deus?
Para que eu quero herdar tudo nessa casa? Para que eu quero ver as promessas se cumprindo? Eu não preciso disso. Essa foi a fala de Esaú, em outras palavras. Ele estava dizendo, eu não preciso da palavra para ser feliz, como muitos dizem aí fora. Eu não preciso ir à igreja todo domingo, porque na minha casa eu já busco. Não, eu não preciso estar sempre lá. Você acha que eu preciso estar sempre lá? Não, eu não preciso, porque eu já estou forte. Eu sou o Esaú, eu estou pronto para caçar. O Esaú ficou vazio, meu irmão, não se engane. O Esaú estava fora. O Esaú, na hora da necessidade, a necessidade sempre chega para mim, para você, para o teu vizinho do lado. A necessidade chega, a fome vai apertar. E quando ela apertar, você pode tomar a decisão errada. Diga, Deus me livre. Deus me livre, é o que eu falo todos os dias. E aí, ele perde os direitos das promessas que haviam ali sobre as promessas de Abraão. Ele troca todas as promessas pela satisfação temporária. As pessoas estão trocando e olha, não precisa ir muito longe não. Às vezes em uma semana, de segunda a segunda, você troca Jesus Cristo pela satisfação momentânea. E a gente tem que acordar. Por que, pastora, a senhora está me dando uma bronca? Eu não estou te dando uma bronca. Eu estou querendo que você seja cheio e que você seja o Jacó, o pai das 12 tribos, aquele que vai viver a promessa. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Se eu não for essa pessoa, do seu do lado não vai ser. E a gente está aqui para despertar verdadeiramente. E o Jacó, então, para terminar, ele diz o seguinte. Então disse Jacó, me jura hoje, jura-me hoje. E ele fez o quê? Jurou. Olha que loucura. Ele jura e vende a sua primogenitura a Jacó. E no versículo 34, o que vai acontecer com Esaú? Olha a bênção que Esaú vai viver aqui, ó. E Jacó deu o quê para Esaú? Pão a Esaú, o guisado das lentilhas. E ele fez o quê? Ele comeu, ele bebeu, feliz da vida, se levantou e se foi. E assim desprezou Esaú, a sua primogenitura. Acabou a história do Esaú. Acabou. Ele foi suprido no que ele queria? Ele comeu? Comeu. Comeu bem? Comeu bem. Ele satisfez a sua vontade? Sim. E muitos veem isso, aqui que eu quero que você acorde, Muitos veem isso como resposta de Deus. Muitos veem isso como resposta. É Deus que está na coisa, olha que lindo, dinheiro na conta, glória. Mas se tirou o lugar de Deus, uma hora os edomitas vão gritar. Uma hora você vai ver as coisas ruindo e não vai ter como. Meu irmão, hoje é para você colocar a tua casa em ordem e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero ser Jacó, o quietinho que vence. Eu quero ser o Jacó que está dentro da tenda. Porque eu sei, olha aqui para mim, que é dentro da tenda que mesmo... Gente, isso aqui é revelação para você, presta atenção agora. Eu sei que dentro da tenda, onde parece que nada acontece, o Senhor transforma a minha fraqueza em virtude. A enganação virou bênção. A enganação virou o cumprimento das promessas. Porque Jacó estava dentro da tenda. Meu irmão, quando você está dentro da tenda, quando você está dentro da palavra, você não sabe nem como, mas a promessa se cumpre em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não sabe nem por quê, mas a promessa se cumpre porque você está nela e ela está em você. Diga graças a Deus. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.